Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, professor Plínio Monteiro. Essa é uma aula que é uma continuidade para demonstrar a diferença entre uma estratégia financeira com foco no mercado e uma estratégia financeira com análise interna, focada em aumento de receitas ou redução de custos. Nessa aula nós vamos demonstrar como o índice mais importante de análise financeira das estratégias de marketing, que é a contribuição líquida de marketing, como ela pode ser usada para desenvolver diferentes estratégias que vão traduzir a entrega de valor no mercado em valor para a organização. Quando nós saímos de uma visão financeira para a estratégia e tentamos trazer um olhar de marketing, nós temos uma grande diferença na forma de se pensar as estratégias e práticas organizacionais. Bom, do ponto de vista financeiro, qual que é o grande foco em termos financeiros? Obter lucros. E se a gente olhar em produtos e serviços e preços e lucro operacional, em última instância, a gente acaba sendo tentado a trabalhar com duas variáveis para a gente obter maior resultado financeiro. Se você tem um foco em aumentar o lucro, você vai tentar basicamente aumentar suas receitas e diminuir os seus custos. Isso pode gerar uma tendência das pessoas a, por exemplo, aumentar os preços sem aumentar o valor ou diminuir os custos, que pode destruir a sua fonte de valor ao longo do tempo. Por isso que quando a gente fica focado somente no aspecto financeiro e operacional, a gente pode esquecer que não adianta nada você aumentar seu preço se o seu cliente não comprar. E não adianta você diminuir o seu custo se o cliente também não vai comprar o seu produto. Pelo menos você não vai conseguir manter um relacionamento ao longo do preço. Por isso que quando a gente traz essa visão financeira num olhar de marketing, a gente tem que focar não em aumentar receita ou diminuir custo, mas sim em aumentar valor para o mercado e com isso conseguir capturar mais valor para aquela empresa. Voltaremos ao exemplo anterior, onde eu estava falando dos compradores tradicionais naquela empresa que eu estou analisando. Aqui é basicamente uma análise focada nesse segmento, lembrando que a escolha do comprador tradicional foi, dentre outros motivos, que ele é o segmento que produz maior lucro e que tem um maior retorno sobre investimento de marketing e retorno sobre vendas de marketing. Ou seja, é um segmento que, se eu investir, potencialmente eu devo ter maior retorno para a minha empresa. Mais uma vez, podemos destrinchar a contribuição líquida de marketing em seus vários componentes. Vamos por partes. Chegando à primeira medida, temos que saber qual foi a unidade vendida. Então, naquela empresa que vendeu 630 mil unidades, se ela tem 9% de participação de mercado, então, e a demanda de mercado é de 7 milhões, então 9% de 7 milhões vai dar os 630 mil. Né? Então, aqui eu estou destrinchando a variável. Tá? Na verdade, você não precisaria trabalhar com a participação de mercado. Se você souber a quantidade vendida, você já poderia partir daqui. Você só não conseguiria trabalhar com essas duas variáveis dentro da sua estratégia de marketing. Mas, especialmente para pequenas e médias empresas, isso aqui não é tão fácil de ser mensurado e muitas vezes não é tão relevante. Por isso que muitas vezes a gente já trabalha saindo da quantidade vendida, do volume vendido pela empresa. Além disso, nós temos que saber qual que é o preço de venda líquido daquele seu produto, que nada mais é do que um resultado da sua receita por cada cliente, o preço médio ao consumidor final, subtraído os descontos do canal. Então, se por exemplo você vende a calça por 180 e 50% é a margem que fica com seus revendedores, portanto, na prática você está vendendo aquela calça por 90 dólares para aqueles seus intermediários. Qual seria então sua receita de vendas? Os 630 mil multiplicado por 90, que vai dar 56 milhões e 700 mil. Esse valor de 56 milhões e 700 mil, ele vai ter que ser, então, subtraído do custo das mercadorias vendidas. Bom, uma forma de fazer isso, você poderia pegar a sua quantidade vendida e multiplicar pelo custo unitário, e esse seria seu custo das mercadorias vendidas, ou simplesmente, se você calculasse sua margem percentual, multiplicando a margem percentual pela sua receita de vendas, você teria sua margem bruta. Tá? Bom, lembrando como que eu poderia fazer esse cálculo da margem percentual, eu pegaria o meu preço de venda, não ao consumidor final, mas o preço de venda que eu tenho para o meu intermediário, e
faria a divisão do preço de venda menos o custo unitário dividido pelo preço de venda. Então, se for 90 dividido 90 menos 54, vai dar 36. 36 dividido por 90 vai dar 40%. 40% multiplicado por 56 milhões vai dar 22,680 milhões de dólares. Bom, e a contribuição líquida de marketing vai ser a diferença entre a margem bruta menos as despesas de marketing e vendas. 22 milhões menos 7 milhões vai dar 15 milhões 680. E aqui chegamos ao ROI e ao ROS de marketing que nós já apresentamos. Vamos agora comparar uma estratégia financeira tradicional com uma estratégia voltada para o marketing. Vamos lá. Vamos supor que o gestor financeiro fale: eu quero aumentar o lucro nesse segmento de mercado. Pois bem, o que irei fazer? Eu vou aumentar em 5% o preço, vou reduzir minhas despesas, né? Então vou aumentar o preço, vou cortar custo, e com isso, nossa, nós vamos ter um resultado fenomenal. Vamos lá. Se eu mantiver a mesma participação de mercado, a mesma demanda, eu aumentando a receita de 180 para 189, mantendo o mesmo custo unitário, mas diminuindo tanto as despesas de marketing quanto as despesas administrativas, qual seria minha nova contribuição líquida de marketing e, se eu fosse calcular posteriormente, meu lucro dentro daquela empresa? Vocês podem observar que haveria um aumento do lucro operacional, né, que aumentaria bastante nesse período, e eu chegaria a um crescimento enorme do meu retorno sobre vendas e do meu retorno sobre investimento de marketing. Qual que é o problema? É praticamente impossível você diminuir despesa, ter um pior serviço ao cliente, gastando menos para você promover a sua empresa e ainda aumentar o preço e manter a mesma quantidade vendida. Isso é praticamente impossível. Sendo assim, o que poderia acontecer nesse cenário? Vamos supor que com essa estratégia houvesse uma queda de 2% na participação de mercado. As vendas que seriam de 630 mil unidades cairiam para 490 mil e, mesmo com o aumento do preço e com a redução de despesas de marketing e despesas administrativas, o resultado de marketing iria cair em 2 milhões de dólares e o lucro cairia em 1,3 milhões de dólares. Então, esse é um cenário muito comum nas empresas. As empresas acreditam que basta mexer numa planilha e aumentar o preço e diminuir o custo que o lucro vem. Mas na prática, muitas vezes que as empresas fazem isso, elas têm mais prejuízo ainda, elas entram numa espiral de perdas. Por quê? A empresa ela só consegue gerar lucro se ela entregar valor para o mercado. E como ela pretende aumentar o valor para o mercado se ela está aumentando o preço que ela cobra do consumidor e ao mesmo tempo ela está reduzindo a qualidade? Então, nesse aspecto, que a gente demonstra a armadilha do pensamento financeiro restrito, em que a gente acredita que basta aumentar preço e reduzir custo para ter lucro. Na prática, não é isso que vai trazer lucro para a empresa. É a capacidade de você entregar no mercado uma oferta que seja mais valiosa. Assim, como nós podemos entender uma estratégia de marketing com sua contribuição para a lucratividade do ponto de vista empresarial? Esse modelo vai destrinchar como a contribuição líquida de marketing pode derivar em 6 grandes estratégias de marketing. Então, basicamente, usando a equação da contribuição líquida de marketing, nós podemos entender toda a estratégia de marketing como atuando em uma ou mais dessas 6 dimensões. Ela poderia ser uma estratégia que visa aumentar a demanda de mercado. Ela pode ser uma estratégia que visa aumentar a participação de mercado, trabalhando nessa segunda parte da fórmula. Ela pode aumentar o preço de venda, mas aqui observe, nós não estamos falando em aumentar o preço de venda sem aumentar o valor para o cliente. Aqui, quando eu falo aumentar o preço de venda, eu vou ter um produto mais premium, que vai ter mais qualidade, eu vou investir mais em marketing, posso até aumentar o custo dele, e com isso eu entregaria um produto maior que eu cobraria mais caro. Além disso, eu posso otimizar a gestão de canais de distribuição, por exemplo, passando a vender pela internet,
ou diminuindo o número de membros de canal, ou trabalhando com canais que são mais eficientes e conseguem ser lucrativos a um menor custo. Eu posso ainda aumentar a margem de custo, né, de lucro. Então, basicamente, aqui você teria que melhorar sua eficiência produtiva, possivelmente investindo em novos maquinários, em novos processos, ou mesmo inovação em termos de processos organizacionais. E, finalmente, você pode aumentar a eficiência de marketing, quer dizer, alcançar um melhor resultado com um orçamento mais enxuto. Por exemplo, uma empresa que não vende, não usa marketing digital e que esse é uma forma promissora de produzir resultado nesse mercado, ela passa para o marketing digital, ao mesmo tempo reduzindo o seu orçamento de marketing ou mantendo o orçamento e obtendo um resultado maior. Vamos ao primeiro exemplo. Suponha que eu vou ter uma estratégia para aumentar a demanda. Então, eu vou fazer uma estratégia, por exemplo, para que mais pessoas usem esses produtos que eu vendo, né? Então, imagine que seja um tipo especial de roupa. E aí eu vou assumir, né, tem que ter algum modelo, alguma métrica. Né? O livro do Roger Best apresenta vários desses modelos, mas você pode criar os seus próprios modelos, alguns com mais embasamento científico, alguns mais gerenciais, mais intuitivos, para apoiar a sua decisão. Mas vamos supor que uma determinada estratégia pudesse aumentar a demanda de mercado de 7 para 8 milhões, mantendo a mesma participação de mercado em todos os demais parâmetros da empresa. Então, se a demanda fosse para 8 milhões, as unidades vendidas passariam a ser 720 mil, mas é claro que para aumentar essa demanda, você deveria fazer alguma coisa, né? Então, uma ação estratégica que vai ter um custo. Ou seja, o meu orçamento de marketing também vai aumentar. Bom, se fosse possível passar a demanda de mercado para 8 milhões com um investimento adicional de 1 milhão em marketing e vendas, ainda assim a contribuição líquida de marketing iria aumentar. Ou seja, você conseguiria alcançar um melhor resultado financeiro para aquele negócio se essa estratégia fosse viável. Vamos pensar numa segunda estratégia, onde eu vou agora focar em tomar clientes do meu concorrente. Então, eu vou ter uma estratégia que vai tentar apresentar diferenciais para clientes existentes naquele mercado, ou mesmo criar incentivos para que clientes da concorrência passem a comprar o meu produto. Então, nesse caso, vamos supor que eu consiga aumentar em 2% a minha participação de mercado, com uma redução de 180 para 162 dólares o preço de venda. Então, aqui é uma estratégia bem simplória de venda, onde eu vou abaixar meu preço e vou assumir que com isso alguns clientes do concorrente vão passar a comprar de mim. Sendo assim, eu aumentaria a minha demanda, meu volume vendido de 630 mil para 770 mil, só que ao observar minha contribuição líquida de marketing em relação ao cenário inicial, ele seria reduzido. Por quê? Porque meu preço de venda caiu e com isso caiu minha margem bruta e finalmente minha contribuição líquida de marketing. Nesse caso, nós estamos vendo que essa estratégia com essas premissas não é uma estratégia vantajosa. Por quê? Você está, na verdade, reduzindo a contribuição potencial do marketing para as finanças da sua empresa. Vamos para a estratégia em sequência, onde eu vou buscar aumentar a receita por cliente. Nesse caso, eu estou aumentando o preço, mas observem que eu vou aumentar em 3 milhões o meu investimento em marketing e vendas. Então, eu vou criar uma campanha de branding, eu vou melhorar o design do produto, vou criar melhores embalagens, vou fazer lá um trade marketing para poder promover melhor esse meu produto no ponto de venda. E eu acredito que com isso eu vou poder cobrar um pouco a mais, porque eu estou valorizando o meu produto em vários aspectos. Vamos supor que isso fosse ocorrer, né? Então, eu vou aumentar a minha despesa de marketing e vendas, que vai passar para 10 milhões de dólares. E observem que nesse cenário, o meu lucro operacional vai aumentar e também a minha contribuição líquida de marketing. Ou seja, nesse cenário, eu ainda assim aumentaria a contribuição líquida de marketing da empresa, mesmo que eu estivesse reduzindo um pouco o meu retorno sobre investimento de marketing, dado que eu estou investindo muito mais. Então, esse é um padrão muito comum também. Se você investe mais em marketing, a sua contribuição adicional daquele investimento para a empresa tende a diminuir. Então, isso é normal. Mas você pode perceber que o retorno sobre vendas de marketing, na verdade, aumentaria.
então ainda teria um cenário favorável para a estratégia. Vamos a um exemplo voltado à redução de custos. Imagine que aqui você tem um sistema que ao mesmo tempo permita reduzir o custo de fabricação unitário, mas aumentando ou pelo menos mantendo a satisfação do cliente. Ou seja, você vai fazer um investimento que vai custar $1 milhão e esse investimento vai melhorar a sua capacidade produtiva, de modo que você consiga atender a mesma demanda, mas com um custo menor para cada unidade vendida, posteriormente à implementação desse processo. Fazendo isso, nós teríamos uma redução do custo unitário de 54 para 45 e um aumento de $1 milhão na despesa de marketing e vendas. Mesmo assim, haveria um crescimento de quase $5 milhões na contribuição líquida de marketing e o lucro operacional ainda assim seria aumentado. Ou seja, essas ainda assim seriam uma estratégia muito viável para produzir resultados para essa empresa. Vamos trazer um último exemplo, onde eu vou trabalhar com uma campanha nova que vai aumentar em $2 milhões aquela sua despesa de marketing e vendas, e você espera que essa campanha traga mais clientes da concorrência para a sua empresa. Imagine que você queira saber qual é a participação de mercado mínima que você pode ter que você precisa ter para pagar esse investimento. Uma forma de fazer isso seria você isolar a participação de mercado na fórmula da contribuição líquida de marketing e tendo em vista os demais parâmetros que mudariam, você colocaria ele como variáveis no seu modelo, e aí você chegaria a qual que é a participação de mercado que você precisa para manter a mesma contribuição líquida de margem que você já tem. Ou seja, para você passar a ser uma estratégia lucrativa, você teria que aumentar em mais que 9,8% a sua participação de mercado com esse investimento adicional de 2 milhões. Se você colocar essa equação no Excel, especialmente quando você estiver trabalhando com vários mercados e vários produtos, isso é praticamente inviável de ser feito individualmente, você teria que montar uma planilha de Excel ou um modelo com essas suas fórmulas em algum software. No caso do Excel específico, existe o comando atingir meta, onde você pode usar para chegar a esse valor. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, onde apresentamos a diferença de uma visão financeira com foco interno, tradicional em receitas e custos, e daquela visão financeira com foco no mercado. O entendimento dessa diferença é fundamental para a gente guiar estratégias que visem gerar resultado para a empresa, sempre entregando um valor superior para o mercado. Então, chegamos ao fim dessa aula. Até a próxima, pessoal!